Advogado pode ofender a parte contrária? A pergunta, num primeiro momento, ela pode parecer absurda, mas não é. Temos presenciado alguns advogados absolutamente despreparados que partem para a ofensa com relação à parte contrária. Defender o seu direito autoriza que o advogado ofenda a outra parte? É evidente que não. Essa postura está longe de ser considerada uma argumentação, um debate jurídico. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês sobre uma decisão da terceira turma do STJ que condenou um advogado a pagar, junto com os seus clientes, uma indenização à parte contrária. Já adianto que esse tema ele é bem polêmico e a votação que aconteceu lá no Superior Tribunal de Justiça foi bem apertada. Por quê? Porque essa discussão ela esbarra na imunidade profissional, na imunidade que nós advogados temos. Vamos entender o caso concreto. Em 1993, um homem foi alvo de uma ação investigatória de paternidade. Naquela oportunidade, ele foi defendido por seu filho, que era advogado. O investigado teceu diversos comentários depreciativos à honra da mãe da criança, afirmando que ela era uma prostituta e que na época em que eles se relacionavam, ela mantinha também relações com diversos homens, motivo pelo qual nem ela sabia quem era o pai da criança. O autor desistiu da ação e ela foi extinta. No ano de 2011, uma nova ação de paternidade foi ajuizada com o objetivo de descobrir se o investigado, aquele que teceu comentários depreciativos à honra da mãe da criança, que já era falecido, seria realmente o pai da criança. Nesta nova ação, o advogado, lembrando que era filho do investigado, reproduziu literalmente o discurso que foi feito por seu pai naquela época, em 1993, na ação que foi extinta. A paternidade foi realmente confirmada pela realização do exame de DNA, ou seja, o pai do advogado é realmente o pai da criança. Diante das ofensas proferidas à mãe, foi proposta uma ação de indenização por danos morais em face do advogado e dos seus irmãos. A votação no STJ foi bem apertada e o fundamento da tese vencedora, que foi capitaneada pela ministra Nancy Andrighi, informou que há 30 anos se faz uso no Brasil da técnica da análise do exame do DNA, o que torna inútil, inadequado e impróprio discutir questões relativas à moral e à conduta das partes. Ou seja, não importa se a mãe da criança tinha ou não outros parceiros ou se era uma prostituta. E a ministra ainda fez a ressalva de que não havia nos autos nenhum elemento que demonstrava que realmente essas argumentações ofensivas, essas ofensas proferidas à mãe, realmente fossem verdadeiras. Não havia nenhum indício nos autos que levassem a essa conclusão. O advogado, filho do investigado e pai da criança, informou que apenas reproduziu as falas feitas pelo seu pai naquela ação que foi extinta em 1993. Com relação a este argumento do advogado, a ministra alertou, abre aspas, não pode o advogado, com a mais respeitosa vênia, a pretexto de ser apenas o transmissor das informações e simplesmente o reprodutor e a voz de seu constituinte no processo, materializar as ofensas que lhe forem ditas em particular pela parte, sob pena de praticar ele próprio o ato ilícito ofensivo à reputação e à imagem da parte adversa. O advogado, profissional do direito e essencial à administração da justiça, conforme mandamento constitucional, tem que filtrar as informações que recebe do seu cliente e aplicar em todos os casos a técnica jurídica e a ética profissional. E prosseguiu a ministra, abre aspas, em síntese, não é admissível com a mais respeitosa vênia que a dignidade, a honra, a respeitabilidade e a imagem das pessoas, sobretudo nas ações de família, das mulheres e das mães, continuem sendo violadas e vilipendiadas ao argumento da imunidade profissional, sem que haja a devida vênia, sem que haja a devida responsabilização civil por quem as ofendeu.
Essa é uma decisão muito interessante que demonstra, mais uma vez, que todo aquele que causa dano tem o dever de indenizar. O advogado, ele não pode ofender a parte contrária sob o manto da sua imunidade profissional. A imunidade, ela guarda a seriedade da profissão para que ela possa ser exercida com destemor. Não serve como uma carta branca para que o advogado possa ofender alguém. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os julgados dos autos do recurso especial 1761369. E aproveitando a oportunidade, no meu canal Simplificando o Direito, eu tenho três playlists. Uma dos direitos dos advogados, outra dos deveres dos advogados e outra das transgressões disciplinares praticadas pelos advogados. Quem ainda não conhece, convido a todos a conhecerem.